Pauta, com Milton Vaz. E estamos iniciando neste momento mais uma edição do programa Em Pauta, um super boa tarde para Campinas e região. Muito obrigado a você que nos brinda todos os dias com a sua audiência. E como todos sabem, em função do novo coronavírus, cada um na sua casa. Hoje nós estamos recebendo no Em Pauta o fundador da Smart Store, Evandro Machado. A Smart Store é um micromercado autônomo que nesse período de confinamento por conta da pandemia da Covid-19 ganhou força e já conta com unidades na região metropolitana de Campinas. A Smart Store é instalada em condomínios de casas e prédios onde o morador pode consultar através de um aplicativo ou portal do morador os itens disponíveis antes de se deslocar para a área comum do condomínio ou prédio que mora e fazer as compras. Trata-se de um micromercado equipado com produtos essenciais como alimentos, bebidas, itens de higiene e limpeza e que funciona 24 horas por dia. Enquanto muitos negócios estão fechando por conta da crise econômica gerada pela pandemia, a criatividade tem se revelado como fundamental na geração de novos negócios. A vantagem desse modelo de negócio é, além da praticidade em não ter que se deslocar a um supermercado neste período de pandemia, que tornou-se uma atividade que leva mais tempo que o usual pelas filas, limitando o acesso de clientes, estacionamentos cheios e risco de contaminação da Covid-19. Boa tarde, Evandro Machado, é um prazer contar com a sua participação no programa Em Pauta. Boa tarde, Milton, boa tarde a todos os ouvintes aí do programa Em Pauta, né, aqui da Rádio Central. É um prazer muito grande estar aqui para poder falar um pouquinho, né, desse serviço aí tão útil agora na vida das pessoas durante esse isolamento social. Muito obrigado, Milton, pelo convite. Com trabalhos técnicos de Edmo Aleixo, na gravação da Central, Vagnaldo Silva. Coordenação artística de Giuliano Biondi. Gerência comercial de Leonardo Guinesi. Direção de Jânio Ramos. E direção geral de Cláudia Reis está no ar. Em Pauta. Em Pauta. Evandro, o modelo da Smart Store funciona como uma loja de conveniência interna, 24 horas por dia, oferece praticidade e comodidade para moradores. Eu gostaria que você falasse sobre a Smart Store, de como surgiu essa ideia e se é um modelo de franquia e como funciona. O projeto nasceu em 2019, né? Idealizamos esse projeto para ser um modelo de micro franquias e lançar o produto agora em julho de 2020. Como o produto já estava 99% produzido, né? E a gente estava na fase de validação de loja piloto, nós identificamos que diante daquele cenário do início da pandemia, com as pessoas começando a ficar em casa, né, iniciando ali as suas quarentenas, o seu confinamento social, nós identificamos que seria um bom momento por duas razões, né? A primeira é que nós realmente conseguiríamos ajudar as pessoas, né, a ter esse serviço no momento em que elas estão evitando sair, né, estão evitando aglomerações e os mercados a gente tá acompanhando e vendo bem como está isso aí, né? Tá bem cheio. Então, assim, era uma forma já de trazer para o presente uma solução que já era muito cômoda para os moradores e diante do cenário de pandemia se tornou ainda mais cômodo, né? Então, nós trouxemos primeiro por identificar que esse seria um bom momento para o início do negócio e também por poder ajudar realmente essas pessoas, primeiro, as que estão confinadas nos seus apartamentos, né, nos seus condomínios, e segundo, para os pequenos empreendedores que buscam, né, um negócio nesse momento em que as pessoas estão perdendo, né, os seus empregos diante da crise, seria também uma forma de cooperar
para que essas pessoas recompossem a sua renda, já que o investimento para uma Smart Store é um investimento muito acessível. Então, praticamente qualquer pessoa que tenha recebido uma rescisão, muito provável que consiga ter a sua loja. Então, diante desse cenário, nós identificamos que seria esse sim o momento ideal. E a Smart Store, ela vem como realmente, você já resumiu bem, é uma loja de microconveniência autônoma, né, autoatendimento dentro dos condomínios, né, onde a pessoa simplesmente desce ali do seu apartamento, compra os itens, tanto itens de necessidade básica, itens também como pães, pão de forma, frios, né, bebidas, sejam refrigerantes, até mesmo bebidas alcoólicas, cerveja, né. Então, assim, é realmente uma comodidade muito grande e muito segura, né? Tanto na segurança, efetivamente falando, da pessoa sair na rua, né? E estar exposta, né? À insegurança mesmo, quanto a exposição também agora, né? Nesse cenário, exposição ao vírus. Então, o projeto ele veio e foi idealizado dessa forma, né? E veio a presente nesse formato. Então, esse é o nosso objetivo, né? E como isso foi criado. A instalação do micromercado não exige obras ou modificações estruturais no condomínio. E como pode ser feita essa instalação, Evandro? Não precisa, e na realidade, assim, nós nos posicionamos como uma máquina de conveniência para os condomínios, né? Então, quando a gente se posiciona como uma máquina de conveniência, a gente pode até criar uma associação, por exemplo, com aquelas máquinas de Coca-Cola, né? Que os condomínios colocam nas suas áreas comuns, né? E por que isso, né? Quando a gente entende que nós somos uma máquina, o que o condomínio precisa ter é simplesmente um espaço, né? Um espacinho disponível, pode ser uma varanda coberta, pode ser uma salinha que de repente era subutilizada, né? E a pessoa reajusta essa salinha para que possa receber ali as prateleiras e o caixa dessa máquina, né? Então, não precisa e nem recomendamos, né? Que a gente tenha que realizar algum tipo de obra no condomínio. A ideia é realmente levar uma comodidade a custo zero, né? Tanto para o condomínio quanto para os moradores. Então, o morador, ele tem acesso aos produtos, ele simplesmente vai pagar pela compra desses produtos, né? E não, obviamente, nenhum tipo de mensalidade, tanto o morador quanto o condomínio. Então, o que nós precisamos, basicamente, é de um espaço coberto, um espaço que tenha ali, pelo menos a proteção contra sol e chuva, né? E que não tenha fluxo de visitantes. Então, assim, é um espacinho dentro de uma área comum que seja acessada apenas pelos moradores, né? Então, existem vários exemplos de condomínios que a gente já identificou bons espaços, né? Então, por exemplo, dentro de um condomínio, a entrada para a academia tinha uma varanda. Então, essa varanda, o final dela era subutilizado. Então, ali foi possível montar a Smart Store. É um local praticamente acessado só pelos moradores, né? Eventualmente recebe algum tipo de visitante. Então, é um local que para nós já é considerado um local ideal, né? E muitos condomínios têm realmente salas, às vezes pequenas salas que são utilizadas às vezes para guardar algum tipo de material, utilizadas como depósito, que podem ser reajustados para receber, né, essa montagem do nosso sistema. Então, é bem tranquilo. Normalmente, 99% dos casos, quando a gente vai até o condomínio, o condomínio sempre tem um espaço que é adequado para o que a gente precisa. Basicamente, um espaço pequeno, uma tomada, já atende o que a Smart Store precisa para operar aí dentro do condomínio. Ô Evandro, e para a instalação, qual é o investimento necessário? Em relação ao investimento, nós temos dois pontos de vista, né? O primeiro ponto de vista é o ponto de vista do síndico, do condomínio e do morador. Para essas pessoas, né? Para essas figuras, não existe nenhum custo de investimento, tá? Então, não tem mensalidade, não tem nenhum custo de montagem, o condomínio não investe nada para fazer essa montagem, não compra nada, então não tem custo para o condomínio. Já em relação ao licenciado, né, que seria essa figura do investidor, da pessoa que vai ser o responsável pela montagem, o investimento é de aproximadamente R$15 mil,
reais, né? Então ele começa no investimento de 15 mil reais, que é o padrão mínimo. Então assim, nós temos um padrão que é o padrão mínimo a ser seguido, né? Nenhum licenciado vai poder montar um sistema menor do que o exigido como mínimo. Por quê? Para a gente manter realmente a qualidade nos produtos, a qualidade na montagem, né? E de certa forma você tem um nivelamento aí visual também. Então, o que o investidor aí, o licenciado pode fazer, né? O que ele pode fazer são coisas acima do padrão mínimo. Então, se a gente tem um investimento na média de 15 mil para o padrão mínimo, ele pode, por exemplo, incrementar, né, mais uma geladeira, ele pode, por exemplo, colocar mais prateleiras. Isso tudo é permitido. Se o condomínio tiver essa disponibilidade de espaço e o investidor, né, o licenciado tiver também essa disponibilidade de investimento para criar uma coisa um pouco melhor do que o padrão mínimo, então todo o restante do investimento acima desses 15, que é o padrão mínimo, ele pode realizar sem nenhum problema, tá? Nós temos hoje alguns modelos, né, de lojas. Então nós temos lojas nesse padrão mais comum, né, que é o padrão que a gente coloca na maior parte desses condomínios. E nós temos também uma versão que ela parece mais com empório, né, uma versão mais completa, maior. Então se o condomínio tiver uma sala maior, a gente sempre tenta encaixar um licenciado que tenha realmente o interesse de montar uma estruturinha um pouco maior, né, com mais itens, com uma variedade maior. Então isso é tudo muito flexível, tá? Então, tanto o investimento quanto a expectativa desse condomínio, a gente consegue ajustar aí com uma boa reunião, um bom papo. Ô Evandro, para que o ouvinte do Em Pauta tenha uma ideia, como é feita a questão referente ao estoque? O projeto, ele consiste numa sistematização muito inteligente, né? Então, assim, toda a reposição de estoque, ela primeiro é realizada pelo nosso licenciado, né? Mais uma vez aí reforçando que o condomínio, além de não ter nenhum custo envolvido com a Smart Store, ele também não tem nenhuma atividade envolvida, tá? Então, assim, todo o abastecimento, cuidado é feito pelo nosso licenciado. Então, como que funciona? Nós determinamos uma quantidade mínima de estoque para cada loja e quando esse estoque vai sendo vendido, né, o nosso licenciado, através do nosso sistema, ele identifica os itens que foram vendidos e é gerada essa lista automaticamente, uma lista de compras automaticamente, baseado no estoque que nós desejamos que a loja tenha, determinado como estoque ideal. Então, com essa lista de compras, esse licenciado, ele vai até um atacadista credenciado e aí ele realiza a compra desses itens. O trabalho dele é ir até esse atacadista, realizar a compra da reposição dos produtos e levar até os condomínios, né? Até o condomínio, no caso, se ele tiver um ou mais de um. Então ele faz a reposição e toda essa verificação do nível de estoque é feita através do sistema. Então é muito improvável que o condomínio fique sem um produto ou que o licenciado não saiba que esse produto precisa de reposição. Então o sistema, ele ajuda muito, é tudo feito de forma sistematizada e o licenciado recebe todo o treinamento para fazer essa reposição. Então, o condomínio realmente fica tranquilo e deixa o trabalho com a gente aí. Ô Evandro, e com relação a retorno de investimento, é possível se ter uma base em termos de faturamento previsto por mês? Sim, é possível e na realidade, como o projeto já está em funcionamento, vamos colocar completo desde início de abril, né? Então nós temos um balanço já de abril e maio para essas lojas que já estão em funcionamento. É lógico que para a gente falar de uma relação de retorno do investimento de forma mais assertiva, o ideal é que a gente cicle essas lojas durante um ano, né? Para que a gente tenha realmente esse balanço para anexar nas COFs de franquia. Como atualmente é um licenciamento, o que nós temos são previsões, né? Então as previsões que, lógico, vêm sendo confirmadas através das lojas em operação. Então esse formato, ele dá uma visão bem interessante de retorno de investimento, tá? Uma loja nos padrões de padrão mínimo, né? Que a gente fala de um investimento de 15 mil. Elas têm alcançado faturamentos entre 8 a
R$10 mil, R$11 mil. Então, quando a gente fala de um faturamento como esse, nós temos aí uma média de retorno do investimento na faixa aí de 6 a 8 meses, tá? Então, assim, é bem realmente interessante, é baixo, né, o tempo de retorno desse investimento. E quando a gente faz um comparativo entre o que foi investido versus o que fatura, né, então a gente fica realmente com um produto bem interessante, né, para quem procura um microinvestimento, uma microfranquia. E esse investidor, ele consegue agregar esse faturamento, né? Então, não é uma coisa travada, né? Então, por exemplo, nas lojas que a pessoa inclui, né? Esse investidor inclui mais itens, né? Além de gerar mais comodidade para esses moradores, né? Levar mais produtos, variedade de produtos, ele também fatalmente acaba agregando mais faturamento ali no seu dia a dia, né? E no seu mês. Por quê? Imagine o seguinte cenário: a gente tem hoje um padrão mínimo onde são bebidas alcoólicas, refrigerantes, salgadinhos, enfim, uma variedade de produtos. Se a gente inclui um freezer de sorvete, por exemplo, nós temos um acréscimo, né, de investimento pelo estoque do sorvete. Em contrapartida, nós temos um acréscimo de venda. Então, é muito flexível. O licenciado, ele vai ter essa flexibilidade, né, de atuar juntamente com o condomínio, com o síndico, colher essas sugestões também dos moradores, do síndico, né, de quem participa ali daquela decisão, para que ele possa ajustar o seu estoque. Então, quanto mais ajustado o estoque dele tiver à realidade desse condomínio, maior a chance de um faturamento melhor, né? Então, quando a gente pensa hoje no perfil de condomínio, nós temos condomínios de várias classes. Então, você tem um condomínio de classe C, C+, que você inclui itens de necessidade, né? Itens como cervejas, refrigerantes, enfim, esse leque padrão de produtos. Quando a gente fala de um condomínio classe B, por exemplo, a gente já pode trabalhar com uma coisa mais voltada, por exemplo, né, para um vinho, né? Você pode ter uma linha de queijos, e você tem uma ascensão de faturamento também, porque você pode trabalhar com produtos de uma marca mais cara, né? Uma marca mais com valor agregado maior, melhor dizendo, né? Então, por exemplo, ao invés de você trabalhar com uma marca X de leite condensado, você trabalha com a marca XYZ, que seria uma marca melhor. Então, todo esse trabalho, né, de fazer essa adequação, ele faz diferença nesse faturamento. Então, a gente recomenda, claro, que o licenciado faça esse tato, né? E entenda que, assim, dentro do que existe como previsão de faturamento, é uma coisa, mas que ele pode muito mais, né? Então, é aquele velho ditado, né? O olho do dono que engorda o gado. Então, quanto mais ele se dedicar ali a entender a dinâmica, o perfil do seu consumidor, mais ele pode alcançar bons faturamentos, e mais rápido ele faz o retorno do investimento, mesmo que a previsão mais conservadora, vamos dizer assim, já seja um tempo de retorno bem um Evandro, você já atua em outro modelo de negócio como empreendedor? Sim. Na realidade, eu sou um empreendedor há muitos anos, né? Já tive muitos negócios, e hoje eu toco o negócio da Smart Store, né? Como um negócio novo, e também eu tenho a rede de franquias SuperSeg, né? Então, hoje nós somos 30 lojas no país e trabalhamos também com a parte de segurança eletrônica, câmeras, alarmes, cerca elétrica, e isso já no modelo de franquias. Então, assim, nós temos realmente uma grande expertise nesse segmento, né? E além disso, nós temos outros negócios, né, dentro de diversas áreas. Então, assim, nós já temos realmente um bom tempo, uma boa experiência nesse mundo do empreendedorismo, né? Que é uma área que eu realmente sou apaixonado, né? Me considero realmente empreendedor, gosto muito, gosto dos desafios, gosto das pessoas, gosto dos clientes, e isso é uma essência, né? Um ingrediente que é muito importante para quem quer um dia empreender, né? Para quem busca ser um empreendedor, né? Tem que ser sonhador, tem que ter coragem, tem que trabalhar, tem que realmente correr atrás aí dos seus sonhos. Então, de forma objetiva, tenho muitos modelos de negócio que eu já atuo, né? Dentro do mercado de franchising, a gente já tem a SuperSeg, que é uma empresa consolidada dentro do mercado de segurança. Hoje, na região de Campinas, principalmente,
principalmente, né? Campinas, Hortolândia, Vinhedo, Valinhos, Indaiatuba, Jaguariúna. Nós temos lojas praticamente em todas as cidades aqui do entorno, né? Então, e mais do que isso, além das cidades do entorno, nós temos também em outros estados, tem em Rondônia, tem lá ali próximo na Argentina, em Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Então, assim, a gente gosta do empreendedorismo, a gente vive o empreendedorismo e a gente quer trazer e dar oportunidade para mais pessoas poderem participar também desse mundo. O Em Pauta está recebendo hoje o empreendedor Evandro Machado, fundador da Smart Store. Um micromercado equipado com produtos essenciais como alimentos, bebidas, itens de higiene e limpeza que funciona 24 horas por dia em condomínios, seja de casas ou prédios. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes. Estamos apresentando Em Pauta com Milton Paes. Inverno é a central aquecendo o seu coração. Central Esportiva, de segunda a sexta, 5 da tarde. Kaline França, um recado muito especial para quem acompanha a Hora da Venenosa no Balanço Geral da TVB Record, que agora estamos aqui na Rádio Central também de segunda a sábado. É isso mesmo, Jair. Agora temos o Balanço dos Famosos para vocês acompanharem tudo sobre as celebridades, barracos, curiosidades e momento fofura também. E a gente te espera. Isso mesmo. Eu, Kaline França E Jair Duprá. com aquela pitada de veneno. Central AM, a mais querida. De segunda a sábado às 7 da manhã, tem Decimar Leite no Show da Manhã. Muita música, informação, entrevistas e bate-papo com Decimar Leite. De segunda a sábado, das 7 às 11 da manhã, tem Show da Manhã com Decimar Leite, aqui nos 870 do AM. Em Pauta. Rádio Central. Estamos apresentando Em Pauta com Milton Paes. Voltamos a conversar com Evandro Machado. Na sua opinião, como é empreender em um período tão delicado enfrentado na economia por conta da pandemia da Covid-19, Evandro? Olha, Milton, esse é realmente um tema muito delicado, né? Ele é delicado tanto para quem cria negócio quanto para quem está sendo afetado pelos negócios, né? Principalmente aí pelos decretos que impedem algumas atividades. Então a pessoa não tem nem a opção ali de trabalhar dentro do teu próprio segmento, né? Então, assim, o que eu penso em relação a isso? Primeiro, quando você cria um negócio que tem ligação com, por exemplo, o caso da crise do coronavírus, existe um erro muito comum das pessoas em confundirem oportunismo com oportunidade, né? Então, nós criamos um negócio, a Smart Store, que é um produto, que é uma oportunidade de solucionar um problema, certo? Para o cenário atual. O oportunismo é o cara que vende o álcool gel a R$200. Então a gente tem dois cenários, tem a pessoa que é oportunista e tem a pessoa que cria oportunidades. E diante de um cenário como esse, criar oportunidades ajuda as pessoas e ser oportunista prejudica as pessoas. Então é muito importante que as pessoas tenham essa visão para que elas não caiam no desejo de ser um oportunista. Então, assim, observa o mercado ao seu entorno, observa quais oportunidades essa crise gera. E são muitos, né? Então, por exemplo, nós temos hoje uma grande massa, né? Uma população muito grande de porteiros que são idosos, porque é uma profissão, né? A pessoa ela é porteiro por profissão, então ela passa a vida trabalhando com isso. E diante desse cenário, você tem idosos que estão trabalhando em portarias em um cenário de muito risco. Por quê? Porque elas são da faixa de risco e elas estão o tempo todo ali tendo contato com pessoas. E aí você para pensar, você já cria uma solução. Então você pode criar uma portaria remota, que é algo que já existe, muito comum. Inclusive a gente trabalha com esse produto na Superseg. E você criar um produto de solução. Então a portaria temporária remota.
que você vai atender esse condomínio, né? Primeiro, você vai ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Segundo, você vai conseguir deixar essas pessoas que precisam estar em casa ali diante do cenário de risco, né? Sem impedir o condomínio de ter o atendimento. Então você observa que é uma solução, né? Uma oportunidade. Então é isso que o empreendedor, a pessoa que realmente está sendo impactada por esse problema, né? Essa crise, precisa observar. Olha ao seu redor, observa as oportunidades, principalmente observe os nichos de mercado que não estão sendo afetados, né? Então, hoje a gente fala dos nichos que eu atuo, eu sou de 2 nichos de negócio que nenhum dos 2 são afetados pela crise, pelo contrário, eles são amplificados, que é o ramo de alimentação e o ramo de segurança privada. Então, quando você observa esse cenário, você consegue mais facilmente apontar o seu investimento para os nichos de negócio que estão, né, em funcionamento, que podem atuar, né? E aí você consegue ali manter a sua renda, né? Manter os seus ganhos, para que também você não seja tão prejudicado aí, né? Por esse cenário. Então tem muitos casos, né? Salão de beleza, a gente tem o pessoal do turismo, o pessoal de eventos, enfim, é uma quantidade muito grande de pessoas que não estão tendo a oportunidade de trabalhar. Então a recomendação seria você olhar para esses mercados que estão podendo, né? Que é o caso, por exemplo, da Smart Store, que é a pauta aí do nosso assunto. O Evandro, e qual a sua perspectiva com relação a esse modelo de negócio no pós-pandemia? Perfeito. E essa, Milton, é uma dúvida também muito comum, né, dos licenciados. Será que esse produto ele só é interessante agora, durante esse modelo de pandemia, né? E eu te afirmo que não. Por quê? Primeiro que antes de saber de qualquer ideia de pandemia, esse projeto já estava sendo criado, né? E por que a gente acha que vai melhorar, na realidade, em relação ao cenário atual? Então, o cenário atual já é promissor, né, para a Smart Store, só que o pós-pandemia, ele ainda é um pouco mais promissor. Por quê? Hoje, se você observar o perfil, né, o comportamento das pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão enchendo os seus carrinhos no supermercado, tá certo? Ou seja, elas estão com as suas despensas todas cheias. Então, não está ocorrendo muitas necessidades de compra que elas não tenham em casa. Então, mesmo nesse cenário, a gente mantém um faturamento de Smart Store bacana, só que no pós-pandemia as pessoas vão normalizar esse perfil de consumo, tá certo? Vão deixar ali a sua despensa esvaziar um pouco mais, e com isso elas vão ter mais necessidades durante o dia, durante a noite, que vão refletir em vendas na máquina do condomínio. Então, como que a gente enxerga isso? Uma outra situação, você hoje observa que as pessoas estão confraternizando menos, né? Então, nos condomínios, todas as áreas de lazer estão fechadas. Então, não está tendo churrasco, não está tendo festa, não estão tendo aniversários. Nos apartamentos, nas casas, as pessoas estão evitando receber visita. Então, quando a pandemia tomar uma solução ali, isso for superado, o que a gente enxerga é que esse faturamento ele vai ser amplificado, porque as pessoas vão consumir mais cerveja, vão consumir mais carvão, vão consumir mais petiscos, até itens relacionados a carnes congeladas para churrasco. Então, você observa que o perfil de movimentação ele vai ser um pouco diferente e ele vai ser maior, porque você vai ter pessoas com menos estoque, vamos dizer assim, em casa, né, na sua despensa, e você vai ter uma grande quantidade de pessoas confraternizando, e principalmente no rebote aí da crise, né, que seriam quando as pessoas realmente vão vir muito interessadas em confraternizar, em fazer o seu churrasco que faz tempo que não fazem, né? Então a gente enxerga dessa forma, e isso é muito plausível. Se você parar para analisar, faz muito sentido. Quem quiser conhecer melhor sobre a Smart Store, como pode fazer? Milton, é bastante simples, tá? A pessoa que tiver interesse em conhecer um pouco mais do projeto Smart Store,
pode entrar no nosso site www.smartstorebrasil.com.br, tá? Lá tem um explicativo, o site por si só já fala bastante sobre o que é o projeto, né? E lá você encontra também os contatos. Nesses contatos você consegue receber as apresentações completas do que é o negócio, vídeos de entendimento para a pessoa ver isso funcionando, como que é isso, né? E marcar principalmente até mesmo uma reunião aí com o nosso pessoal de expansão para que ele apresente dados um pouco mais confidenciais, por exemplo, uma DRE, um demonstrativo de resultado do que já existe, né? Para ele tomar essa decisão. Além disso, se você quiser seguir nas redes sociais, tá? No Instagram, o nosso Instagram é SmartStore_Brasil, tá bom? E no Facebook você procura lá como Smart Store Brasil na busca e você vai encontrar também, tá bom? Estamos encerrando mais uma edição do programa Em Pauta. Gostaria de te agradecer, Evandro, pela sua participação na edição de hoje. Imagina, Milton, nós que agradecemos pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais dessas oportunidades, né? Nesse momento tão delicado aí que as pessoas realmente não sabem nem para onde ir, né? E agradeço muito, tá? Por poder participar e ajudar aí. E eu desejo aí para todo mundo que ouviu uma boa tarde e precisando, estamos por aqui. Valeu, Milton, muito obrigado. Gente, o Em Pauta volta amanhã às 2 em ponto. Tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Vem aí o Roberto Oliveira comandando o Show da Tarde.